Explicar um pouco mais de como funciona, o que é que a Bíblia ensina sobre esse tema tão importante para a nossa vida, né? Então vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 26, e ver aqui o primeiro componente do arrependimento. Atos 26, verso 18. Se tiver com sua Bíblia, não deixa de abrir. Atos 26, versículo 18. Diz assim, ó. 26, 18. Esperar um pouquinho, né? Que todo mundo acompanha. Podemos ler? Atos 26, 18 fala assim, ó. Para lhes abrires os olhos e os converteres de quê? Das trevas para a luz e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados. Então, olhem como é que acontece o perdão dos pecados. É quando os nossos olhos são abertos. Então, o primeiro passo para o arrependimento é ter os olhos o quê? Abertos. O que é que significa ter os olhos abertos? Tem pessoas que estão fazendo errado e não conseguem enxergar que está errado, né? Então, a primeira coisa que precisamos é que o Santo Espírito de Deus nos ajude a abrir os olhos. Tipo, eu preciso enxergar que eu estou errado. Meu Deus do céu, isso aqui que eu estou fazendo está o quê? Está errado. Então, assim que os olhos são abertos, assim que você consegue ver que você está errado, aí vem outro passo aqui, depois de abrir os olhos, ó, para lhes abrir-lhes os olhos e converteres das trevas para a luz. Então não adianta só eu ver que eu estou errado. Eu preciso enxergar que o que eu estou fazendo está errado, mas eu preciso também de uma conversão, sair das trevas para a luz. Não adianta pensar, estou errado e continuar no erro. Eu estou errado e continuar em trevas. Então quem teve os olhos abertos deve agora sair das trevas e ir para a luz. O que é viver nas trevas, o que é andar na luz? Viver nas trevas é viver em desobediência da palavra de Deus. Porque a luz é o quê? Salmo 119, 105 fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então andar na luz nada mais é do que obedecer o quê? A Bíblia. Quando eu desobedeço a orientação de Deus, eu estou na luz ou nas trevas? Nas trevas. E a gente tem que sair das trevas, né? Então a primeira coisa é abrir os olhos e depois que enxergou, aí pedir força a Deus para sair das trevas e vir para a luz. Olha agora o que diz aí Lucas 15, verso 17, ainda aí nesse primeiro passo. Vamos abrir bem rapidamente, meus irmãos, para não demorar muito em abrir a Bíblia, né? Quem não conseguiu achar, lê com o que está do lado, ou a pessoa do lado ajuda o outro. Vamos tentar achar um pouco mais rápido, né? Lucas 15, o verso 17. Eu vou abrindo aqui, já vou lendo. Você pode anotar, tá bom? Ou você pode anotar, ou a pessoa do lado pode ajudar, viu? Lucas 15, 17. Olha só o que diz aqui, ó. Lucas 15, verso 17. Diz assim, ó. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Lembra dessa história ou não? Que história é essa? Quem lembra aí? O filho pródigo. Filho pródigo, né? Então, o filho pródigo, depois que ele gastou tudo, ele caiu em si. Ele caiu em si e ele falou assim, rapaz, eu estou aqui. Quantos trabalhadores do meu pai não têm comida e eu estou aqui morrendo de fome? Ou seja, esse cair em si é o arrependimento. Quando ele fala assim, rapaz, o que é que eu estou fazendo? Olha onde eu cheguei, olha onde eu estou. E quem é que faz a gente chegar no arrependimento? O Espírito Santo de Deus. Então, é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Eu vou agora aqui para o segundo componente. O primeiro é a percepção, ou seja, é a questão de abrir o olho. Eu preciso enxergar que eu estou errado. Porque, quem não consegue enxergar que está errado, não se conserta. Se a pessoa não admite que está no erro, ela não tem como ser corrigida.
Concorda ou não? A pessoa está aqui um exemplo, aí vai fazer um bolo. Falar de uma forma mais simples, né? Aí o bolo saiu solado. Isso já aconteceu com alguém de vocês ou não? Já. Vai fazer uma receita, rapaz, fica tudo direitinho, o bolo solou. Tem gente que fica triste, né? Ô, rapaz, não acredito, que tudo certo e solou o bolo. Mas tem gente que não admite, não solou não, tá bom. Mas tá ali mostrando que não tá bom. É a mesma coisa a vida cristã. Às vezes a gente vai tentar fazer tudo certo, mas vai errar em alguma coisa. E aí nós precisamos enxergar onde está errando, para poder pedir forças a Deus para corrigir. Enquanto a gente não corrigir, não tem como Deus perdoar. Deus só perdoa se tiver arrependimento. Então o primeiro ponto é a percepção. Percepção é o quê? Eu preciso entender que eu estou errado. Eu preciso chegar a esse ponto de, rapaz, o que é que eu estou fazendo? Isso aqui é o primeiro passo do arrependimento, é esse. O arrependimento só começa quando a gente fala assim, rapaz, isso aqui está errado. Vem ou não vem na nossa mente? Vem. Na minha vem. Né? Então assim, ó, a primeira coisa do arrependimento é vir na cabeça assim, rapaz, isso aqui não está certo. É o primeiro passo. Agora, olha o segundo aí. Salmo 38, verso 18. Esse é mais fácil de a gente achar no meio da Bíblia, né? Praticamente, livro de Salmos. Salmos 38, verso 18. Alguns versos nós vamos ler, outros eu vou citar, tá bom? Eu vou ler aqui, olha o que diz aí, ó, Salmo 38, 18. Isso aqui, quem mencionou isso aqui foi Davi, tá bom? Olha o que diz aí, ó, Salmo 38, 18. Confesso a minha iniquidade e suporto com tristeza por causa do meu pecado. Então, tá vendo aí, o segundo passo é tristeza pelo pecado. Eu não consigo entender que tem pessoas que faz o erro e ainda fica feliz. Sabia que tem gente assim? Que faz o que é errado e ainda fica feliz. Sabia que tem gente assim ou não? Tem gente que faz e ainda dá risada, ainda zomba. Você acha que não tem ser humano assim? Não tem. Tem muito ser humano que faz o erro e ainda acha engraçado, né? A miséria dos outros. Então assim, ó, Salmo 38, 18 fala que além de confessar, nós precisamos ter tristeza pelo pecado. Olha aqui para mim, meus irmãos, não é tristeza pela consequência. A maioria das pessoas tem tristeza pela consequência do pecado. Um exemplo, aí fez sexo antes do casamento, engravidou alguém. Acontece isso ou não? Sim ou não? Muito. Não casou, aí fez o erro antes do casamento e engravidou. O povo fica triste porque, vixe, rapaz, engravidei. É assim ou não é? As pessoas ficam tristes pela consequência, mas não pelo pecado em si. Nós precisamos ter tristeza pelo pecado e abominar as coisas erradas. Pedir a Deus, Senhor, me faz ter ódio do erro, não é ódio das pessoas. Nós precisamos odiar o pecado e amar os pecadores. Então eu devo odiar o quê? Eu devo odiar mentira, eu devo odiar prostituição, eu devo odiar tudo que é de Satanás. Eu devo amar as pessoas. Então a gente tem que aprender a odiar o pecado e amar os pecadores. O Senhor me faz detestar essas coisas que não agradam ao Senhor. Ou seja, se eu gosto ainda de fazer o que é errado, me ajude a gostar de fazer o que é certo e aborrecer o que não é certo. Então é uma oração que a gente tem que ter e também precisamos ter tristeza pelo pecado. Então esse é o segundo componente. Vamos ver o terceiro. Terceiro aí. Nós vamos ver aqui, ó, eu vou citar para vocês aqui, vamos ler, né? 1 João no final da Bíblia, 1 João capítulo 1, verso 9, e eu vou citar alguns outros, que não dá tempo de abrir todos, né? Mas 1 João capítulo 1, verso 9, olha o terceiro componente do arrependimento aí. 1 João capítulo 1, verso 9, vai falar o terceiro componente do arrependimento. Olha o que diz aí. E é uma condição, viu?
Olha como começa o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora olha o verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-nos mentiroso, e a palavra de Deus não está em nós. Então, o outro componente aqui, o terceiro, é confessar os pecados. Deus coloca como condição. Se confessarmos os pecados a Deus, Ele é fiel e justo para fazer o quê? Para nos perdoar. E além de perdoar, nos purificar de toda a injustiça. Mas perceba que Deus só faz isso se a gente confessar. Então, dentro do arrependimento, tem que abrir os olhos. O segundo passo é tristeza pelo pecado. E depois dessa tristeza, confessar esse pecado a Deus. O terceiro passo é esse, confessar. Confessar é o quê? É falar para Deus o que você fez de errado. Você não deve orar, Senhor, perdoe meus pecados, amém. Não. Senhor, me perdoe porque hoje eu fiz isso. Tratei meu esposo assim, minha esposa assim, tratei meu vizinho assim. Eu fui ignorante com a pessoa ali no mercado. Né? Então, confessar e falar o que fez. Senhor, eu desejei uma coisa errada, hoje me perdoe. Foi isso aqui que eu desejei, Senhor, o Senhor sabe. Então, confessar é como um filho falando para o pai ou para a mãe o que fez de errado. Quantos aqui são mães e pais? Deixa eu ver a mãe. Pronto, quando o seu filho era pequeno, você assim, mãe, fiz uma coisa errada. Você fala assim, tá bom, meu filho, pode entrar. Era assim? Não, o que foi que tu fez, menino? É assim ou não é? Tu fez o quê? E o menino falava, não. Ele falava, se não falava, apanhava, né? Pelo menos com o meu avô, a bainha de facão ficava pendurada assim na mesa, né? Nesse refrão que minha família não fala pendurada, fala empendurada. Ficava ali, a bainha de facão de couro de boi ali. Não diga não, tá? Ele portava assim, ó. E aí tinha que falar, né? Tinha que falar. Então, o pai quer saber o que o filho fez de errado. Deus sabe tudo que a gente faz, sim ou não? Sim. Sabe. E por que você precisa falar se ele já sabe? É porque faz bem a você confessar. Porque a gente começa a refletir, o que é que eu estou fazendo? E aí vem o arrependimento, né? Então, esse outro passo é confessar os pecados a Deus. A confissão é autoacusadora. Eu só vou citar, você não precisa abrir, você pode anotar. 2 Samuel 24:17 mostra que a confissão é autoacusadora. O pecador vai chegar assim, eu que pequei, eu pequei. Então a confissão faz a gente chegar a esse ponto, né? Não vou abrir, só estou citando. 2 Samuel 24:17 mostra que a confissão é autoacusadora. Também em 1 Coríntios 11:31 diz assim, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Está lá em 1 Coríntios 11:31. Se a gente julgasse a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, o que é que eu estou fazendo? Isso aqui é justo? O que é que eu mereço? Isso aqui, ó Deus, aos seus olhos, é bênção ou maldição? Se a gente parasse de julgar os outros e começasse a julgar nossas atitudes, a gente não seria julgado por ninguém. Porque Deus fala por meio da nossa consciência. Se a gente parar a perguntar, ô Senhor Deus, isso aqui que eu estou fazendo te agrada? A mente fala na hora se agrada ou não. É assim ou não é? Quer ver uma coisa? Quer ver que sua mente vai falar? Deus fica feliz se você for para o carnaval? Você consegue ir lá para o carnaval cantar uns hinos do Inário lá? Não. É difícil, né? Deus fica feliz se você for lá no Candomblé e pegar um eventos finais para você meditar ali naquela roda ali e ficar feliz ali no meio deles? Não. É difícil. Então a consciência diz ou não diz o que é certo ou errado? Ela fala, né? Você ir para um show de uma banda de rock, você acha que Deus fica contente se a gente fala assim, vou ali adorar a Deus no rock? Não, então a nossa consciência é um instrumento de comunicação com Deus. Ela acusa quando é coisas erradas. E ela diz quando é o certo. Quer ver uma coisa que fala? Nós temos uma irmã em Jeremaba Jaqueline que está na UTI. Orar por ela é bom ou ruim? Bom. Se pudesse ir lá no hospital fazer uma corrente de oração à vigília, é bom ou ruim? A consciência fala ou não? Fala. Olha que bênção. A nossa consciência é um instrumento de comunicação com Deus.
e ela mostra onde está certo e onde está errado. É a gente que escolhe se vai querer fazer o certo ou o errado. Agora, olha o quarto componente, eu falei que são 6, né? O quarto componente está em Ezequiel 43, verso 10. Livro aí do profeta Ezequiel 43, verso 10. Ezequiel fica depois de Isaías, Jeremias, Lamentações, e você vai chegar em Ezequiel. Ezequiel 43, versículo 10. Aqui em Ezequiel 43, verso 10, diz assim, meus irmãos: Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe de suas iniquidades, e meça o modelo. Está vendo Deus falando aí para o profeta Ezequiel falar com a casa de Israel no templo, e falando assim, ó, para que os filhos de Deus ali da casa de Israel se envergonhassem das iniquidades. Então, o quarto passo do arrependimento é ter vergonha pelos pecados. Eu lembro que quando eu era mais novo, que a gente vai ficando mais velho, né? Quando eu era mais novo, eu cantava no conjunto, e eu tinha alguns amigos que quando caía em pecado não ia nem cantar. Falava assim, não vou subir lá no púlpito não, porque eu fiz um bocado de coisa errada essa semana. E aí tinha um senso muito forte da presença de Deus. E um preparo, não, se eu não, essa semana eu não vou não, e não ia. Porque estava envergonhado pelo que fez errado, né? E a gente precisa deixar de correr o risco de ser atores espirituais, de vestir uma roupa bonita, se apresentar diante de Deus como se nada tivesse acontecendo, né? Se durante a semana não corresponde o que eu estou querendo passar no culto. Então a nossa vida tem que ser uma vida de comunhão direta com Deus. Eu tenho que ter comunhão com Deus domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para chegar no sábado e vir à presença de Deus como uma oferta viva ao Senhor. É claro que nós somos imperfeitos, a gente comete falhas, sim ou não? Sim. Só que essas falhas que a gente comete, meus irmãos, o pecado na vida do cristão nunca deve ser planejado. O pecado na vida de um filho ou filha de Deus é um acidente. Lembra que o apóstolo Paulo fala assim, ó, aquilo que eu quero fazer, não faço. E o que eu não quero fazer, eu faço. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, Paulo queria fazer as coisas erradas? Não. Ele fazia por quê? Porque nós temos a natureza pecaminosa, mas não era algo que Paulo planejava. Tipo, vou para a igreja hoje e quando chegar em casa eu vou fazer isso. Sabia que tem pessoas que fazem isso hoje? Que às vezes vai para o sábado de manhã já pensando na abominação que vai fazer de noite? Tem muita gente assim. Isaías 1 fala isso. Isaías capítulo 1. Então, meus irmãos, quando é que fala vergonha pelo pecado? É esse tipo de sentimento que o Filho de Deus deve ter. E Deus pede isso para que a casa de Israel tenha vergonha das suas iniquidades. Porque quando nós temos vergonha de fazer as coisas erradas, a gente vai abrir aqui rapidamente aqui o Lucas 15, verso 21. Lucas 15, 21 fala assim: E o filho disse a seu pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Está vendo a vergonha aqui? Pai, eu pequei contra o Senhor, já não sou mais digno de ser chamado como seu filho, ou seja, vergonha pelo pecado, né? O quinto componente, meus irmãos, eu vou abrir com vocês Ezequiel de novo. Vamos voltar lá em Ezequiel 36, verso 31. Volta aí por gentileza, Ezequiel 36. Esse aqui é um dos mais importantes. Todos são importantes, mas esse aqui a gente precisa orar, pedindo a Deus esse quinto componente também. Lembrando que quem se arrepende tem todos esses componentes. Quando o arrependimento é sincero, aparecem todos esses componentes que é da Bíblia.
A Bíblia fala isso, né? E olha o quinto componente do arrependimento aqui em Ezequiel 36, verso 31. Então, olha o que Deus fala aqui, viu? Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. E olha o que Deus fala quando lembrasse dos maus caminhos, das coisas que não foram bons, ó. E tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Está vendo aí? Ezequiel 36, verso 31. Deus pede que a gente se lembre das coisas que deu errado. Mas você fala assim, mas não tem outra passagem que fala, esquecendo tudo que para trás fica? Mas essa lembrança aqui não é lembrando para ter depressão, não. É lembrando assim, ó, rapaz, eu tenho que ter nojo do que eu fazia. Está entendendo? Tem pessoas, um exemplo até mesmo no meio de nós aqui, tem coisas que eu fazia antes de ser pastor que eu tenho nojo hoje. Oh, meu Deus, eu fazia isso. Está entendendo? E um exemplo, às vezes tem um assassino que assassinava pessoas e Deus transformou. Tem aquele, tu lembra, José Falcão, um moreno gordinho que foi pastor Bulhão que converteu ele? Tu lembra disso? Acho que era. Hã? Falcão. Falcão era assassino, pastor Bulhão, se não me engano, que batizou ele, não sei, né? E se converteu. Com certeza hoje ele tem nojo do que fazia. Então quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. Então o que é que nós precisamos pedir a Deus? Se você se conhece, porque todos nós que estamos aqui temos falhas, sim ou não? Não tem ninguém perfeito aqui, todos temos falhas. O que a gente tem que pedir a Deus é, Senhor, me dê nojo dessas coisas que não te agradam. Pedir a Deus que Deus dê nojo e Deus vai dar. Agora, se a gente não pedir, Deus não vai fazer, né?